Olá! Nesta videoaula vamos estudar como os computadores se comunicam com o mundo externo. Veremos alguns dispositivos de entrada e saída e comentaremos sobre as suas possibilidades, dentro das nossas atividades acadêmicas usando a placa micro:bit. Eu sou o professor Fabiano e vamos juntos estudar essa videoaula. Os dispositivos de entrada e saída estão presentes em todos os computadores, tablets e celulares. Alguns exemplos de dispositivos de entrada são o teclado, o mouse, o microfone, a tela sensível ao toque e o joystick. Os dispositivos de saída são a tela, os alto-falantes, os fones de ouvido e o force feedback do joystick. Além destes, há as portas de comunicação USB, internet e outros canais de comunicação sem fio, como o Wi-Fi e o Bluetooth. Desde 2005, os computadores de uma única placa têm surgido como uma alternativa de baixo custo para o ensino. No início, esses computadores focavam nos estudantes de computação, mas depois, este uso transbordou para as várias áreas de conhecimento. Esses computadores permitem uma fácil comunicação e interação com o mundo externo. Talvez esta seja a maior vantagem em usar este tipo de placa, que expõe uma interface de entrada e saída de propósito geral, conhecida como GPIO ou GPIO, General Purpose Input-Output. Com ela, podemos realizar uma infinidade de possibilidades e experimentos, lendo e enviando sinais para os mais diversos periféricos. O micro:bit é um computador de placa única, que surgiu em 2016, com o objetivo de ser uma ferramenta para a educação de jovens no Reino Unido. É um desenvolvimento de várias empresas, lideradas pela BBC. Esta placa pode ser usada por jovens a partir dos 11 anos de idade. Ela conta com uma quantidade enorme de entusiastas por todo o mundo, além de oferecer uma documentação ampla e uma plataforma de programação intuitiva. Vamos agora mostrar alguns detalhes da micro:bit. Vamos começar pelo seu processador, que é a unidade central que se comunica e comanda os periféricos e dispositivos de entrada e saída. Por isso, o processador é chamado de cérebro do computador. Portanto, o processador é uma parte essencial do seu micro:bit, pois executa os programas que você escreve. A micro:bit também possui alguns sensores e atuadores, que vamos explicar em mais detalhes. Sensor é um dispositivo que converte um estímulo físico em outro, que pode ser processado, medido ou monitorado. Por exemplo, um sensor de temperatura transforma a energia térmica do ambiente em um sinal eletrônico, que pode ser lido por um processador e mostrado em um display. Uma chave de fim de curso, por exemplo, é um sensor mecânico. Existem vários tipos de sensores, que podem ser divididos em 5 subconjuntos: térmico, mecânico, magnético, químico e radiante. Podemos explorar esses sensores para os mais diversos experimentos. Por converterem um estímulo físico do ambiente para um sinal a ser interpretado pelo processador, os sensores se classificam como dispositivos de entrada. Já os atuadores fazem o contrário. Convertem um sinal elétrico, normalmente proveniente de um processador, em um estímulo físico que pode ser notado fora da placa. Por exemplo, um LED é um atuador que converte energia elétrica em luz. Outro exemplo é um motor que articula o braço de um robô, convertendo um sinal elétrico em movimento. Desta forma, os atuadores são classificados como dispositivos de saída. Vamos mostrar agora uma visão mais detalhada
dos dispositivos de entrada e saída da placa microbit. Vamos começar com o LED. O LED, ou diodo emissor de luz, é um dispositivo de saída. O microbit possui uma matriz de 25 LEDs para você programar individualmente ou em conjunto, formando figuras pré-definidas. Aqui ao lado a gente vê em detalhe uma fotografia de um LED. Um dispositivo de entrada muito acessível no microbit são os botões. Na frente da placa há dois botões, denominados A e B. Na traseira da placa há mais um botão de reset. Os botões são a primeira porta de entrada para testar nossas ideias, pois são fáceis de utilizar. Um acelerômetro é um sensor de movimento ou tecnicamente conhecido como sensor inercial. O acelerômetro detecta quando você o inclina da esquerda para a direita, para trás, para frente, para cima e para baixo. Este acelerômetro está embutido na placa da microbit. Existem várias maneiras de usar esse acelerômetro em seus projetos. Nesta figura, mostramos em detalhes uma foto de um chip onde contém o acelerômetro. A bússola é um sensor que detecta campos magnéticos. O microbit possui uma bússola embutida, que pode detectar a direção em relação ao norte geográfico que a placa está voltada. Portanto, temos um sensor de direção à nossa disposição. À direita, mostramos o chip onde a bússola e os acelerômetros estão embutidos. Eles são muito pequenos. O microbit usa os LEDs polarizados reversamente para detectar os níveis de luz. Com ele, conseguimos medir a intensidade de luz do ambiente. O microbit possui um sensor de temperatura dentro do processador que fornece uma aproximação da temperatura do ar ambiente. Mas tome cuidado! Esta leitura é do processador, que normalmente está mais aquecido que o ambiente, devido à dissipação de calor no seu interior. Essa medida serve como referência, mas se queremos saber a temperatura exata, vamos ter que usar um sensor de temperatura externo a essa placa. Na extremidade inferior da placa existem 25 conectores, chamados de pinos. Esses pinos permitem que você dê asas à imaginação, sua e dos seus alunos. Você pode criar circuitos, conectar coisas externas, como campainhas, motores, e criar seus próprios projetos divertidos. Os pinos 0, 1, 2, 3 volts e GND são mais largos e permite que sejam conectados com garra-jacarés ou parafusos. Os outros 20 pinos, mais estreitos, dependem de um slot ou conector para serem usados. Nesse momento, não é nosso objetivo detalhar as funções de todos os pinos. Esta figura à direita identifica os pinos. Voltaremos a falar sobre eles em momento oportuno. O microbit pode ser programado para produzir uma ampla variedade de sons, desde notas musicais, tons e batidas até suas próprias composições musicais. Basta conectá-lo a uma caixa amplificada. Como um computador muito pequeno, o microbit permite algumas formas de comunicação. Uma delas é a porta USB, que é usada para programação, comunicação e também alimentação da placa. Uma outra forma de comunicação é o rádio, que também permite que a programação seja transferida sem fio. Vamos ver essas duas formas em mais detalhes a seguir. Uma porta USB é utilizada para conectar seu computador, tablet ou celular à placa microbit. Para isso, usamos um cabo apropriado, chamado micro USB.
Além da comunicação, a interface USB permite que a placa seja alimentada por ele. Mas quando não estamos conectando o microbit a um computador, podemos alimentá-lo com duas pilhas, através do conector de bateria. O rádio é um recurso avançado que pode comunicar diversos microbits simultaneamente, além de permitir que sua programação seja realizada de forma sem fio, a partir de um computador, um tablet ou um celular. Como curiosidade, essas fotografias mostram em detalhe a posição do chip do rádio e também a antena embutida na placa. Finalmente, podemos reunir diversos sensores e atuadores em uma aplicação que sempre encanta nossos estudantes: fabricar e comandar um robô. Melhor ainda, se for acessível e de baixo custo, construído utilizando sucata, peças de MDF e componentes que podem ser facilmente adquiridos no mercado. Então, vamos lá estudar como usar esses sensores e atuadores conectados à placa e programar isso aprendendo de uma forma estruturada a comandar um robô. Nós separamos para vocês algumas referências e sugestão de estudo. Essas últimas 7 são vídeos que falam sobre o processador, bússola, acelerômetro, sensor de luz, sensor de temperatura, sensor de toque e dos LEDs. Eu sugiro que você estude e mostre esses vídeos na sala de aula. Obrigado e até a próxima!